presidente Trump, ele avisou que qualquer país que mexer com a liberdade de expressão das Big Techs americanas vai receber na cabeça uma taxação de 100% sobre qualquer produto que pretenda exportar para os Estados Unidos. Adivinha quem está nessa rota de colisão? Claro, o Brasil. O Lula com seus decretos e o STF com as suas decisões judiciais. Qual é o único serviço de consultoria do Lulinha? Aproximar um grupo financeiro envolvido com o Comando Vermelho, com o Banco Master, com Daniel Vorcaro, a se aproximar com o governo. A aproximação com o governo. Nem a imprensa mais suporta essa tirania do STF. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Namorada de chefe da PF recebeu milhões de empresa de Vorcaro. É isso mesmo. Renata Varandas é jornalista e apresentadora do canal SBT News. A jornalista Renata Varandas, apresentadora do Poder em Foco no SBT News, recebeu valores milionários da Ambipar. A multinacional possui contratos de quase 500 milhões com o governo Lula e é ligada a investigações de corrupção envolvendo o empresário Daniel Vorcaro. Renata Varandas também é sócia de um dos escritórios de lobby em Brasília e namorada do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ela já havia sido demitida anteriormente da TV Record por misturar jornalismo com interesses financeiros. De acordo com fontes da PF, Andrei estaria adotando o mesmo procedimento que Alexandre de Moraes adotou com a esposa Viviane Barsi, por meio de um contrato no valor de 129 milhões em serviços advocatícios para o Master, valor considerado bem acima da média. A jornalista exibia a Ambipar como veículo em seu Instagram. O nome da empresa foi retirado da biografia pública da rede social após o início das apurações sobre o caso. A reportagem foi veiculada pela Gazeta do Paraná. O SBT News não informou ao público nenhum dos vínculos profissionais ou pessoais mantidos pela apresentadora do programa político. A Ambipar é investigada pela CVM por suposta manipulação de ações em conjunto com o Banco Master. Segundo o relatório técnico, o grupo atuou de forma coordenada para infiltrar as cotações da empresa, que registraram uma alta de 863% entre junho e agosto de 2024. O ministro do STF, André Mendonça, novo relator do caso Master, restringiu o acesso ao diretor-geral da PF às investigações do inquérito. A decisão proíbe que delegados compartilhem dados sigilosos com Andrei Rodrigues, em meio à desconfiança entre o tribunal e a PF. Como que uma informação bombástica dessa passou batido, gente? Pelo amor de Deus, é que eu digo, é tanto escândalo envolvendo o governo, o PT, que a gente não consegue se aprofundar em cada um deles. Lulinha envolvido no INSS. 300 mil reais por mês, mesadinha do Careca, bolão de 25 milhões de reais, fugiu para a Espanha. Tem esse escândalo envolvendo o nome do Lulinha. E aí isso ficou tão gravado na nossa cabeça, né? O escândalo do Lulinha é o INSS. O Lulinha também está envolvido no escândalo do Banco Master. Isso saiu na imprensa há um tempo atrás, só que as pessoas não conectaram os pontos. E hoje eu vim aqui fazer isso para você. Gente, o Lulinha é um cara sensacional. Onde tem dinheiro sendo roubado, vai estar o Lulinha lá fazendo o trabalho do pai dele. Você se lembra dessa notícia aqui, ó? Isso aqui foi em fevereiro desse ano. Fevereiro. A empresa financeira Fictor, que tentou comprar o Banco Master, pede recuperação judicial. O escândalo do Banco Master já tinha explodido, sai na imprensa que essa empresa, esse grupo chamado Fictor, era um dos grupos que estava tentando comprar o Banco Master, só que aí, curiosamente, o banco que queria comprar o Banco Master pede recuperação judicial. Peraí, como é que eles poderiam então estar querendo comprar o Banco Master se eles não têm dinheiro, não têm liquidez, não têm como pagar suas contas, estão devendo os credores? Ficou aquela coisa estranha, esse mistério no ar. Poucos meses depois saiu essa matéria aqui, ó. Lulinha atuou como assessor da Fictor.
O Lulinha, gente, um semi-analfabeto que trabalhava no zoológico pegando cocô de elefante, que de uma hora para outra se tornou o maior empresário, o mais bem-sucedido empresário do Brasil. E curiosamente é sempre quando o pai dele está sentado na presidência. Quando o pai dele não está na presidência, ele já não tem condição de ganhar dinheiro. Lulinha atuou como assessor da Fictor. Aí eu quero trazer para vocês aqui a matéria. Olha isso aqui. Lulinha, filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é próximo do empresário Luiz Felipe Rubini, ex-sócio da Fictor, e atuou como consultor do grupo. Pelo amor de Deus, o Lulinha era consultor de um grupo de investimento? Tá bom, vamos lá. Nessa quarta-feira, Rubini e a acionista da Fictor foram alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga a suspeita de fraudes bancárias associadas ao Comando Vermelho. O Lulinha, então, era funcionário consultor de um grupo que estava envolvido com o Comando Vermelho. Só para deixar bem claro, se eu não me engano, tinha uma notícia também que o contador do Lulinha também é o cara que lava dinheiro para o PCC. A relação de Lulinha com o Fictor foi mais próxima em 2024, segundo o relato de duas pessoas que trabalharam para a empresa do grupo e falaram na condição de não terem o nome citado. Contam que, para não chamar a atenção, Lulinha até restringiu visitas ao escritório. No entanto, ainda foi visto na empresa no ano passado. Aqui, ó. Segundo esses executivos, Lulinha foi contratado para fazer a aproximação da Fictor com o governo. Qual é o único serviço de consultoria do Lulinha? Aproximar um grupo financeiro envolvido com o Comando Vermelho, com o Banco Master, com Daniel Vorcaro, a se aproximar com o governo. A aproximação com o governo. É esse o trabalho do Lulinha, gente. É abrir as portas para quem quer fazer crime e poder se aproximar do governo. Eles também afirmam que foi a partir desse trabalho de Rubini que Rubini foi indicado para integrar o chamado Conselho, o CDESS, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável. Então assim, o Lulinha indicou o cara do banco ligado ao Comando Vermelho para fazer parte de um conselho do presidente da República, o órgão consultivo da presidência da República. A Secretaria de Relações Institucionais, órgão da presidência da República, afirmou: Rubini não foi indicado por Fábio Luiz Lula da Silva para integrar o CDESS. A relação com o filho do presidente também abriu caminho para Rubini participar do grupo parlamentar de relacionamento com o BRICS no Senado. Por transitar no mercado financeiro, foi visto como uma pessoa importante para contribuir com temas nessa área. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que defende o filho do presidente das investigações sobre fraude no INSS, confirmou à Folha que Lulinha conhece Rubini, mas negou que ele tenha tido relações de trabalho com a Fictor ou intercedido para Rubini ocupasse cargos. É lógico que ele vai falar isso. Então, peraí, vamos recapitular. O Lulinha está envolvido com roubo do INSS, recebendo mesada de R$300 mil, está envolvido no Banco Master, na fraude financeira bancária da Fictor, com o Comando Vermelho. Onde que esse cara não está envolvido? Me fala um escândalo do Brasil que o filho do Lula não esteja envolvido. Cara, eu vou te falar, uma coisa eu vou te dizer, o Lula, como pai, soube passar para os seus filhos os seus valores e falta de princípios e falta de vergonha na cara. Então ele deve ter no mínimo convivido com esse menino aqui. Para esse cara sair do jeito que ele é, como é que isso passou batido, gente? A gente ficou tão chocado e revoltado da história do Lulinha ligado ao INSS, que agora nós temos o Lulinha ligado ao Banco Master. O Lulinha ligado à fraude bancária do Master e Fictor. O que será que ele recebeu? Por que será que ele fugiu para Espanha? Volta para cá e vem visitar seu pai novamente. O Trump acabou de fazer uma ameaça brutal que acerta em cheio o centro de poder do Lula e do STF. O presidente Trump, ele avisou que qualquer país que mexer com a liberdade de expressão das Big Techs americanas vai receber na cabeça uma taxação de 100% sobre qualquer produto que pretenda exportar para os Estados Unidos. Adivinha quem está nessa rota de colisão? Claro, o Brasil. O Lula com seus decretos e o STF com as suas decisões judiciais. Eu vou te mostrar por que esse recado é uma bomba no colo do Brasil e por que se essa bomba explodir, sobretudo durante as eleições, a culpa vai ser inteira do STF e do Lula. O Trump disse na rede social dele que qualquer país que criar imposto, taxa em cima das Big Techs, das plataformas das redes sociais americanas ou impedir a sua liberdade
liberdade de expressão será imediatamente penalizado com uma tarifa de 100% sobre todos os bens. E ele ainda foi além. Disse que isso passa por cima de qualquer acordo comercial prévio. Portanto, tudo está submetido a essa tarifa se ela for imposta. Esse recado inicialmente foi para a Europa e agora o Trump amplia para todos os países, inclusive para o Brasil. Por que isso é uma bomba aqui no Brasil? Porque o STF ele tem uma ansiedade de regular, e o Lula também, as redes sociais. As redes sociais, claro, elas são exatamente o polo eleitoral, a moeda política mais forte da direita. Pensa, desde 2018, a direita ganha na sequência as eleições para todos os cargos por conta da liberdade que existe nas redes sociais. E é isso que está na mão agora, na tentativa de controle do governo e do STF. O STF fez uma tese que faz com que as plataformas, impõe que as plataformas proativamente, sem notificação, sem processo judicial, retirem proativamente conteúdos, por exemplo, antidemocráticos. O que seriam conteúdos antidemocráticos? Como ninguém sabe, como é algo subjetivo, a plataforma vai preferir tirar tudo, toda a discussão, todo o debate do ar, e com isso cometer censura, sobretudo contra a direita. Fora a censura que a gente mesmo, a autocensura, que a gente vai ter medo de postar para depois ser retirado, censurado ou punido. Portanto, isso, somado ao Lula ter feito decretos que colocam debaixo do Ministério da Justiça a possibilidade de gerenciar as plataformas, ele deu 2 decretos há algumas semanas, levando para o Ministério da Justiça essa incumbência, ministério que está debaixo dele, debaixo das suas ordens. Esse combo imposto pela decisão do STF em 60 dias, portanto, daqui 60 dias no auge das eleições, claro que vai resultar em censura, claro que vai resultar em impedimento e controle durante as eleições e claro que vai significar prejuízo para a direita. Óbvio, portanto, que esse controle, e é isso que o Trump está dizendo, vai ter um preço, e o preço vai ser a taxação. Ou seja, o jogo que está por vir é o seguinte: a gente sabe que durante as eleições STF e Lula têm um armamento pesado, uma artilharia e tanto para censurar a direita. Agora, a questão é que o preço a se pagar por isso vai ser uma taxação de 100% vinda do governo Trump. Será que o STF e o Lula estão preparados para pagar esse preço para ter controle eleitoral? Bom, eu vou te dar uma cereja e um toque sobre isso, uma cereja do bolo sobre esse assunto, mas antes eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal, porque a gente descobriu que 56% das pessoas que acompanham diariamente as minhas análises ainda não é inscrita. Pô, se inscreve, é de graça, clica aí no botãozinho, no sininho e vire inscrito do canal e faça parte aqui da nossa comunidade. Agora, a cereja desse bolo é o seguinte: como é que a gente resolve essa história? Como é que a direita pode aproveitar-se desse recado do Trump? Bom, em primeiro lugar, claro, a tarefa agora da direita é não permitir que o Lula faça, como sempre faz, a discussão, ou o debate, a promoção, a propaganda de que essa tarifa, ou de que mais esse risco de tarifa é da direita, foi imposto por pedido dos Bolsonaro e assim por diante. Ou seja, não é possível que a direita não consiga fazer uma campanha e que crie um escudo e que impeça que a esquerda fique jogando na mídia a narrativa de que essas tarifas do Trump, ou o risco dessas tarifas, seja imposto pela direita e não pela falha na conduta ética ou na conduta da promoção da liberdade de expressão da própria esquerda. Ou seja, a culpa é do que a esquerda fez e não do que a direita foi buscar com os Estados Unidos. Essa narrativa precisa ser contraposta pela direita e bem feita. Então, esse é um ponto. Não é culpa da direita a tarifa, é culpa da má gestão da esquerda. E o segundo ponto que a direita tem que fazer é denunciar nessas eleições a censura. A censura precisa, mais do que nunca, ser denunciada durante as eleições para que quem está lá fora, para que o governo americano, para que Trump e todo o mundo saiba o que acontece aqui há muitos anos. Essa é a tarefa da direita, para que a gente não fique nas mãos desse controle e que a gente consiga ter eleições limpas nesse ano. Gente, olhem só essa matéria, que maravilhosa, do Estadão. Nem a imprensa mais suporta essa tirania do STF. Essa matéria aqui expôs com brilhantismo a hipocrisia que ninguém aguenta mais do STF. Garantismo gilmarmendista.
só não vale quando se aplica o código Chandoni. Todo mundo viu aquela patifaria que o Gilmar Mendes fez no Roda Viva. Primeiro, o Estatuto da Magistratura deixa bem claro que ministro não pode dar entrevista sobre caso seu ou caso de outro juiz. Gilmar Mendes tá nem aí para qualquer código, não respeita nem a Constituição, vai respeitar código de ética. Foi em um programa político, que é isso que é Roda Viva, e vomitou um monte de absurdos, mas, como um bom hipócrita, tentou se portar como o maior paladino da moralidade jurídica. E aí criticou André Mendonça, criticou colegas, criticou tudo e todos, só esqueceu de um detalhe, que Alexandre de Moraes está, desde 2019, como relator do inquérito das fake news, cometendo inúmeras e imensuráveis irregularidades, ilegalidades e inconstitucionalidades. Mas, com relação a isso, Gilmar Mendes silencia. Mas essa matéria pegou exatamente nessa ferida e não deixou isso barato, não deixou passar essas falas hipócritas do Gilmar Mendes no Roda Viva. Gilmar Mendes não criticou a prisão preventiva de Felipe Martins ou a delação de Mauro Cid, mas agora critica a prisão de Vorcaro e do pai e uma possível delação do banqueiro. Gente, o tempo é realmente a razão da verdade. Felipe Martins, todo mundo sabe, foi preso preventivamente com base em uma matéria falsa do Guilherme Amado, exclusivamente para ser forçado a delatar. Resistiu à delação, foi jogado numa masmorra, foi jogado 10 dias em uma solitária. E agora, Gilmar Mendes finge que isso nunca aconteceu e está criticando a prisão do corrupto Daniel Vorcaro. Gilmar Mendes simplesmente finge que Felipe Martins nunca existiu, finge que a farsa da trama golpista nunca existiu, está fingindo que Felipe Martins nunca foi torturado, essa é a verdade, para ser um delator. E Gilmar Mendes nada diz da delação do próprio Mauro Cid. Delação esta que todo mundo assistiu, foi conduzida, sim, pelo juiz relator da causa. Não só o juiz relator da causa, o juiz que tanto a Polícia Federal como o PGR dizem no relatório final e na denúncia que é a vítima do caso. E sobre isso, o Gilmar Mendes também nada fala. Mauro Cid foi interrogado pelo juiz relator e coagido a ser um delator, tudo isso gravado. Mas, sobre isso, o Gilmar Mendes nada fala. Esse texto é maravilhoso e vale a leitura. O discurso de Gilmar Mendes na entrevista ao Roda Viva merece análise. Não se ouviu palavra de Mendes sobre a prisão preventiva, mantida mesmo ante a refutação factual de seus fundamentos, de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. O pensamento Gilmar Mendista, legitimador do direito xandônico, só prospera ignorando a existência da forma autoritária como Alexandre de Moraes dita seus inquéritos, onipresentes e infinitos. Opinião do colunista do Estadão. É exatamente isso. Todo mundo está acompanhando desde 2019 os abusos absurdos que Alexandre de Moraes vem fazendo. Rasgou literalmente a Constituição e o Código de Processo Penal. E o Gilmar Mendes só sabe falar de Lava Jato, só sabe criticar o combate a criminosos, mas finge que o caso do Felipe Martins, o caso do Mauro Cid, o caso do presidente Bolsonaro nunca existiram. Agora vejam, senhores, que a imprensa começou a acordar. A imprensa já está se incomodando com essa hipocrisia que ninguém suporta mais da corte máxima do nosso país. Por isso eu defendo. Precisamos de uma reforma do sistema de justiça. Eu digo o seguinte, não há que se falar em futuro do país antes de arrumarmos a justiça. Eu enxergo que todas as deficiências do nosso país são causa da deficiência maior, que é a justiça. A culpa da falta de segurança pública é culpa da justiça. A culpa da
falta de segurança jurídica é da justiça. Até os problemas com economia, educação, saúde partem da deficiência da justiça. Precisamos arrumar a justiça do nosso país. Esse é meu maior projeto e minha maior missão para que o Brasil possa pensar em progresso. Precisamos, antes de tudo, arrumar a justiça do Brasil. É arrumando a justiça do Brasil que a gente começa a arrumar a segurança pública, a economia, a educação, a saúde. Tudo parte de, primeiro, arrumarmos essa podridão que está a justiça do nosso país. E é por isso que eu vou lutar, é por isso que vocês sabem que eu sou pré-candidato a deputado federal. Sou advogado de carreira, sou mestre em direito e tenho como maior objetivo a justiça. A minha vocação é a justiça. E eu vejo que precisamos arrumar a justiça do nosso país para que possamos voltar a pensar em progresso da nossa nação. Essa coluna escancara exatamente isso. Ótimo texto, merece leitura e compartilhamento. Por isso eu peço, compartilhe esse vídeo porque o Brasil precisa ter acesso a esse texto e abrir aos olhos a essa ditadura da toga que tanto combatemos e vamos continuar combatendo. Eu sou Jeffrey Checchini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!